Apenas 2 países do mundo sobreviveriam a uma guerra nuclear. Um novo livro descreve o caminho assustadoramente rápido para o Armagedon nuclear. Uma guerra nuclear seria ruim, todo mundo sabe disso. A maioria das pessoas provavelmente preferiria nem pensar nos detalhes. Mas sabemos que essas armas existem. E certamente existem treinamentos para usá-las. Mas também certamente existem treinamentos para não usá-las, pois se acontecer, ninguém duvida que seria trágico para todo mundo. A Annie Jacobsen era uma estudante do ensino médio em 1983, quando a televisão ABC transmitiu o filme no português O Dia Seguinte, sobre os horrores da guerra nuclear. Ela nunca esqueceu a experiência. Mais de 100 milhões de americanos assistiram e ficaram aterrorizados também. Um deles morava na Casa Branca. De acordo com seu biógrafo e suas próprias memórias, isso ajudou a transformar Ronald Reagan em um desarmador nuclear em seu segundo mandato. No entanto, com as ogivas nucleares que sobraram, o mundo tem ainda o suficiente para reduzir a Terra a um deserto radioativo, em caso de serem um dia usadas. Ela, que é autora de 7 livros sobre tópicos sensíveis da segurança nacional, quer que você saiba exatamente quão ruim seria. Seu novo livro, no português Guerra Nuclear, um Cenário, esboça uma guerra nuclear global, com precisão minuto a minuto para todos os 72 minutos entre o primeiro lançamento de míssil e o fim do mundo. E já é um best-seller. Ela destaca uma possibilidade bastante assustadora. Aproximadamente 5 das 8 bilhões de pessoas na Terra poderiam morrer em apenas 72 horas após um conflito nuclear, devido a grandes incêndios provocados pelas explosões nucleares, criando imensos volumes de fumaça, cobrindo 3 continentes e levando a uma queda severa nas temperaturas, como uma mini era do gelo, como ela descreve. Esse cenário arrepiante veria regiões de latitude média, como Iowa nos Estados Unidos e a Ucrânia na Europa, enterradas sob camadas de gelo por uma década. E a impossibilidade de gerar alimentos levaria a uma fome generalizada para aqueles que sobrassem. Além, é claro, de outras consequências, como o envenenamento com a própria radiação e danos à camada de ozônio, tornando até o Sol uma ameaça letal. Outra coisa muito surpreendente que ela diz é que apenas 2 países do mundo sobreviveriam a essa catástrofe. A Austrália e Nova Zelândia seriam um dos poucos lugares que poderiam sobreviver a esse tipo de desastre. Eles são os únicos lugares que, segundo ela, também poderiam sustentar a agricultura e seriam autossuficientes em alimentos. Nem é preciso dizer que o cenário é fictício, mas é um trabalho jornalístico, pois o cenário é construído a partir de dezenas de entrevistas e documentação, algumas delas recentemente desclassificadas como base factual para descrever o que poderia acontecer em caso de guerra nuclear. Afinal, infelizmente, as potências mundiais que possuem tais armas estão constantemente se desentendendo e temos inclusive guerras em andamento. Então, consideramos uma obra como essa muito boa para alertar das consequências terríveis que a humanidade teria. E Jacobsen narra da seguinte forma: um líder norte-coreano lança um míssil balístico intercontinental no Pentágono. E então, um míssil balístico lançado de submarino em um reator nuclear na Califórnia, por razões além do escopo do livro, exceto para ilustrar o que um rei louco com armas nucleares poderia fazer. Um presidente apressado tem apenas 6 minutos para decidir sobre uma resposta, enquanto também é evacuada a Casa Branca e pressionado pelos militares a lançar os próprios míssil balístico intercontinental, os ICBMS, dos Estados Unidos em todos os 82 alvos norte-coreanos relevantes para as forças nucleares e militares e liderança da nação. Esses mísseis devem voar sobre a Rússia, cujos líderes os avistam, assumem que seu país está sob ataque. Os respectivos presidentes não conseguem falar um com o outro no telefone e enviam uma salva de volta na outra direção, e assim por diante até que 72 minutos depois, 3 estados com armas nucleares conseguiram matar bilhões de pessoas,
com o restante sendo deixado morrendo de fome em uma terra envenenada, onde o sol não brilha mais e a comida não cresce mais. Alguns acadêmicos, particularmente entre aqueles que defendem grandes arsenais nucleares como o melhor impedimento para sermos atacados com tais armas, criticaram algumas das suposições de Jacobsen. Os Estados Unidos não teriam que cortejar o erro de cálculo russo sobrevoando a Rússia com os seus ICBMS, quando ela lançou mísseis balísticos de submarinos no Pacífico. Fontes públicas indicam que a janela de resposta de 6 minutos do presidente ainda está em linha com o que Ronald Reagan observou com consternação em suas memórias. Mas isso pressupõe que ele esteja preso a uma política de lançamento em aviso, algo que as fontes de Jacobsen caracterizam como uma restrição para se mover antes que os mísseis inimigos realmente ataquem, mas que os documentos de política do governo insistem ser apenas uma opção e não um mandato. O presidente também poderia simplesmente decidir contra a perda de toque de dissuasão de destruição mútua assegurada e não bombardear ninguém em resposta. O livro chega em um momento em que os países com os maiores arsenais nucleares do mundo, os Estados Unidos e a Rússia, estão violentamente em desacordo na Ucrânia. Um apresentador de TV estatal russo está chamando um conflito Rússia-OTAN de inevitável, e o Conselho de Relações Exteriores está criando cenários para o caso de os russos usarem armas nucleares táticas na Ucrânia. E o Irã está mais perto de uma arma nuclear do que nunca. É um momento justo para fazer a pergunta central de Jacobsen: e se a dissuasão falhar? Mesmo que prefiramos não pensar nisso, é uma lamentável possibilidade. Jacobsen foi entrevistada sobre o livro. Vamos aqui aos detalhes. Lembrando que esta conversa foi editada por questão de tamanho e clareza. Pergunta: Kate Gilsinan. O livro começa com 2 mísseis saindo da Coreia do Norte e termina essencialmente com o fim do mundo 72 minutos depois. E o subtítulo chama isso de um cenário. É um cenário realista? Resposta: a Annie Jacobsen. O cenário que escolhi foi montado a partir de entrevistas que fiz com 46 fontes oficiais e dezenas de fontes em segundo plano, e eu executei vários cenários para chegar ao cenário mais plausível que se desenrola quando começa. E foi isso que eu criei. E até agora ninguém que realmente executa esses cenários para o NORAD teve problemas com as escolhas que fiz e a maneira como as árvores de decisão se desenrolam, o que torna tudo ainda mais assustador. Pergunta: você pode me explicar por que seria inevitável que os norte-coreanos nos atacassem com 2 e nós os revidássemos com 80? Resposta: vamos analisar as palavras do general John Hyten, ex-comandante do Stratcom, quando ele deu uma entrevista à CNN durante os dias de retórica de fogo e fúria do ex-presidente Donald Trump. E o general Hyten disse oficialmente, de uma forma um tanto não ouse, falando quase diretamente para a Coreia do Norte: se alguém lançar uma arma nuclear contra nós, nós lançamos uma de volta. Eles lançam 2, nós lançamos 2. Para aprofundar um pouco mais, procurei o Dr. Bruce Blair, um especialista em segurança nuclear. Agora ele está morto, mas se tornou um dos especialistas mundiais em sistemas de comando e controle nuclear e autoridade. E ele explicou em uma monografia que cito no livro que é muito mais provável que, se a Coreia do Norte atingisse os Estados Unidos com um míssil, a América enviaria 82 em troca. A monografia, escrita sob os auspícios do Grupo Antinuclear Global Zero, aponta para cerca de 80 pontos de mira relevantes para as forças nucleares e outras forças militares da Coreia do Norte, bem como sua liderança, mas também observa que ataques graduais e flexíveis seriam possíveis. Jacobsen diz que confiou em outras fontes para apoiar a suposição de que os Estados Unidos atacariam todos os alvos. Tudo o que fiz vinculei a um cenário de código aberto que foi pensado por especialistas que dedicaram sua proeza intelectual a essas questões por décadas, diz ela.
Pergunta: nesse cenário, os Estados Unidos respondem com ICBMs que precisam voar sobre a Rússia, com consequências previsíveis. Por que, de acordo com as pessoas com quem você falou, arriscaríamos lançar mísseis sobre uma potência nuclear se pudéssemos usar mísseis lançados por submarinos do Oceano Pacífico? Resposta: fiz a mesma pergunta a várias pessoas e a resposta mais poderosa veio do próprio ex-secretário de Defesa, o Leon Panetta. Não se pensa muito em quem mais poderia estar pensando em fazer o quê em um momento como esse. Pergunta: talvez esse seja o ponto do livro. Eu gostaria muito de acreditar que o Stratcom é mais inteligente do que eu e penso nisso antes do tempo. Resposta: parte da verdade aterrorizante sobre a guerra nuclear, ou se uma troca nuclear acontecesse, é o relógio de ponto insano que foi colocado em tudo desde o momento em que o lançamento nuclear é detectado. Isso é fato. E também o fato de que o presidente tem apenas 6 minutos, que é o tempo difícil para tomar essa decisão. E nesse tempo o livro negro é aberto. Ele deve fazer uma escolha de uma lista de contra-ataque de escolhas dentro do livro negro. Estas escolhas foram pensadas para vários cenários, mas você não pode levar em consideração todas as contingências em tempo real, o que deixa tão claro para os leitores exatamente o quão insana é a verdade sobre o desenrolar do cenário e a imprevisibilidade disso. E, por exemplo, uma das poucas pessoas que realmente leu o conteúdo do livro negro falou comigo sobre isso, em termos gerais, para não violar as autorizações de segurança. E é o Ted Postol, um ex-assistente do chefe de operações navais. Foi ele quem me disse que toda decisão era uma decisão ruim. Pergunta: por que achamos que são 6 minutos especificamente? Sei que isso está nas memórias de Reagan, mas por que achamos que ainda é o caso? Resposta: você verá algumas pessoas se referindo a isso como 15 minutos e algumas pessoas se referindo a isso como aproximadamente 10 minutos. Fiz questão de vincular cada política definitiva ou elemento específico desse cenário de relógio correndo a uma fonte tão específica e legítima quanto possível, para evitar debates minuciosos sobre essas coisas. O presidente realmente tem uma janela de 6 minutos, ou são 7 minutos, ou são 12 minutos, ou são 15 minutos? 1000 pessoas debaterão essa questão na rede social Reddit. Estou sugerindo que você apenas olhe para o presidente Ronald Reagan, que é uma das únicas fontes que temos onde um POTUS real se refere a essa janela como insana. E ninguém me deu nenhuma indicação de que isso mudou nos 40 anos desde então. E como poderia? O tempo não mudou. Uma das realidades notáveis de tudo isso é como algumas coisas nunca mudam. Leva 26 minutos e 40 segundos para um míssil balístico ir de uma plataforma de lançamento na Rússia até a costa leste dos Estados Unidos. Isso era verdade em 1959, 60, quando o físico nuclear e ex-cientista do Pentágono sob Dwight Eisenhower, Herb York, fez análise pela primeira vez, e é verdade hoje. A tecnologia de mísseis balísticos não mudou as leis da gravidade. Não importa o que você faça, essa ainda é a janela para lançar para seu alvo. Pyongyang, na Coreia do Norte, tem 33 minutos, porque é um pouco diferente geograficamente. Pergunta: presumivelmente um submarino nos daria um pouco mais de tempo? Resposta: os submarinos são, na verdade, ainda mais letais. É por isso que os chamam de servas do apocalipse. O que aprendi em minhas reportagens sobre a letalidade e a velocidade dos submarinos é horrível e deprimente. Os submarinos podem se esgueirar e se esgueiram a apenas algumas centenas de milhas da costa leste e oeste dos Estados Unidos da América. Estou falando de submarinos russos e chineses, o que significa que se eles lançassem mísseis balísticos, chegariam a qualquer alvo após 10 minutos. Não estou especulando. Um documento muito raro que reproduzi no livro estava em uma solicitação de orçamento do Departamento da Defesa de 2021 ao Congresso. É daí que vem um mapa que nos mostra o quão perto esses submarinos chegam. Pergunta: e provavelmente temos a capacidade de fazer isso com os russos também, certo? Resposta: provavelmente não, certamente. Pergunta:
Qualquer presidente dos Estados Unidos não é necessariamente tão bem versado nessas questões quanto as pessoas cujo trabalho é supervisionar armas nucleares. Mas, por outro lado, é o presidente quem toma a decisão exclusiva sobre usá-las ou não. Quais são as implicações disso? Resposta: as implicações disso são o inverno nuclear. E a esperança do meu livro é que possa haver uma mudança entre o comando e o controle nuclear para educar ainda mais e educar profundamente o presidente dos Estados Unidos sobre sua autoridade e o poder que ele detém e a responsabilidade que ele carrega no caso de ele ter que lançar armas nucleares. Pergunta: para mim, a coisa mais bizarra provavelmente foram os satélites russos Tundra, que podem confundir nuvens cirrus com plumas de mísseis. Eu estaria menos preocupado com o cenário do Rei Louco na Coreia do Norte e mais com a possibilidade de erros. E nós vimos erros acontecerem ao longo do tempo, para incluir a história de Stanislav Petrov. Resposta: ao começar o cenário com um lançamento de mísseis sob os auspícios da lógica do Rei Louco, não há explicação para o porquê de alguém fazer isso. Eu queria pôr em movimento o que pode acontecer, o que aconteceria, o que poderia acontecer neste cenário condensado e tic-taqueante de relógio de ponto, onde o pior já começou. Sabemos pelos 6, 7 ou 10 exemplos registrados de quase acidentes como Petrov, ufa meu Deus, cabeças mais frias prevaleceram. Mas isso não se sustentaria se houvesse mísseis balísticos voando. Pergunta: no final você tira a conclusão de que foram armas nucleares que foram inimigas de todos nós o tempo todo. Isso é um chamado para algo em particular? Resposta: essa linha exata é um eco das palavras de Carl Sagan. Depois que Sagan e seus colegas criaram a teoria original do inverno nuclear em 1983, eles fizeram uma grande conferência em Washington sobre o inverno nuclear. E então houve um livro subsequente chamado, no português, O Frio e a Escuridão. É por isso que a minha última parte do livro é chamada assim. E a conclusão de Sagan é que o inimigo não é uma nação estrangeira, são as próprias armas. Pergunta: a solução então é se livrar delas completamente? Resposta: muitas vezes me fazem essa pergunta e a resposta para mim é sempre a mesma. Eu sou a jornalista que escreveu o livro chamado Guerra Nuclear. Um cenário apresentando aos leitores a série dramática de eventos mais baseada em fatos que eu juntei neste cenário. E há dezenas de pessoas em ONGs ao redor do mundo que dedicam décadas à pergunta que você acabou de me fazer: qual é a solução? E então eu não gostaria de sair da minha faixa como jornalista e como contador de histórias e entrar na faixa deles como especialista em soluções. Mas eles estão definitivamente lá e prontos para oferecer opiniões. Pergunta: você tem relatado sobre o aparato de segurança nacional por um longo tempo. Se você fosse escolher uma das coisas que mais o surpreenderam ao relatar este livro, qual seria? Resposta: a conclusão geral é que quando indivíduos como profissionais dedicados que trabalham no aparato de segurança nacional em geral, trabalhando no comando e controle nuclear especificamente, uma vez que deixam seu papel naquele aparato e recebem uma perspectiva mais ampla, eles me parecem ganhar sabedoria sobre os perigos inerentes e os crescentes problemas potenciais com a premissa de que a discussão nuclear será válida. Essa foi a lição fundamental de uau, não estou sozinho pensando, droga, e se a dissuasão falhar? Você percebe que as pessoas, na verdade, quando saem do aparelho, também se fazem essa pergunta. E elas ficam tão confusas e preocupadas quanto qualquer outra pessoa, seja um ganhador do Nobel ou um membro do Red Hot Chili Peppers, cada um dos quais contatou Jacobsen para elogiar o livro. Pergunta: você acha que as pessoas atualmente dentro do aparato estão se perguntando isso? Ou é que as pessoas simplesmente não estão falando com jornalistas? Resposta: na situação atual não é culpa de ninguém. Primeiro de tudo isso foi herdado, certo? Todos que estão no negócio de comando e controle nuclear herdaram o trabalho de um conceito da década de 1950, que começou sob a premissa de que a guerra nuclear poderia ser travada e vencida. Nunca se deve esquecer isso. Os generais aos quais me refiro naquela sessão sobre o CIOP,
que é o Plano Operacional Integrado Estratégico, o plano da década de 1960 para a guerra nuclear geral. Acreditavam que poderiam lutar e vencer uma guerra nuclear, mesmo que isso significasse matar 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é loucura, ninguém discutiria isso agora. Então a posição mudou para, ok, isso é loucura, não podemos lutar e vencer uma guerra nuclear, simplesmente nunca teremos uma. Então a premissa fundamental da luta nuclear mudou, e ainda assim todo o sistema é exatamente o mesmo. Esse é um paradoxo fundamental, e isso é perigoso. Pergunta: a discussão em si é um conceito paradoxal, que a destruição mutuamente assegurada visa manter todos nós seguros. Resposta: e sejamos claros, ninguém está sentado por aí pensando, vamos ter essa ideia de destruição mutuamente assegurada. Não é sinistro em sua concepção. A premissa era com a intenção de segurança, mas foi a resposta ruim em 1959. E agora o mundo inteiro mudou. O mundo é tão notavelmente diferente em 2024 do que era em 1960, em termos de tecnologia, engenharia e também pelo fato de que agora há 9 nações com armas nucleares com alguma lógica de rei louco infundada por toda parte. Pergunta: eu também acho que a lógica da destruição mutuamente assegurada seria tão convincente para um Kim Jong-un quanto seria ou teria sido para Nikita Khrushchev, assumindo como nossos serviços de inteligência fazem, que sua principal prioridade é a sobrevivência do regime. A destruição mutuamente assegurada provavelmente o desencorajaria de lançar o primeiro ataque. Resposta: a ideia da lógica do rei louco veio a mim, do que é indiscutivelmente o especialista mais sênior do mundo em armas nucleares, e esse é o Richard Garvin. Agora com 90 anos, ele desenhou os planos arquitetônicos para a primeira bomba termonuclear do mundo. Todo mundo pensa em Edward Teller como o pai da bomba termonuclear. Ele era, mas não conseguia descobrir como explodi-la. Ele olhou para Garvin, que tinha então 23 anos. Quando eu disse a Garvin, o que você mais teme? Ele é quem me disse, o rei louco, alguém que está trabalhando com a lógica, e ele citou o francês, que no português seria depois de mim, o dilúvio. Essa ideia dele é de se eu morrer, não importa. E o ponto disso, vindo de alguém que aconselhou todos os presidentes desde Eisenhower, você tem que realmente pensar que isso é uma ameaça real. Leve Garvin a sério. Na lógica do rei louco, o insano é são. Pergunta: e presumivelmente, quanto mais países tiverem armas nucleares, mais oportunidades haverá para que haja um rei louco? Resposta: seria difícil para mim imaginar um mulá iraniano com uma bomba nuclear como outra coisa que não é um rei louco. Pergunta: houve algo que lhe deu esperança? Resposta: absolutamente, a reversão de Reagan. Quando eu era uma jovem estudante do ensino médio, em 1983, vi um filme chamado no português O Dia Seguinte. Ele ficcionava uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, e era absolutamente horripilante. Eu assisti junto com 100 milhões de americanos, mas um americano muito importante também assistiu ao programa, o presidente Ronald Reagan. Ele teve uma exibição privada em Camp David. Seus conselheiros o encorajaram a não assistir, mas ele assistiu. E ele escreveu em seu diário presidencial que ficou, entre aspas, muito deprimido. Ele mudou sua posição sobre a supremacia nuclear. Ele estendeu a mão para o líder soviético Mikhail Gorbachev. Eles tiveram a cúpula de Reykjavik. E como resultado, o mundo passou de 70 mil ogivas nucleares, um recorde histórico em 1986, para aproximadamente 12.500 que temos hoje. Pergunta: você espera que este livro tenha um efeito semelhante a daquele filme? Resposta: espero de todas as formas que o presidente dos Estados Unidos faça do comando e controle nuclear, das armas nucleares, da energia nuclear e das ameaças nucleares uma prioridade e não algo oculto. Pergunta: então mais desclassificação, mais discussão política sobre o que isso realmente significa? Resposta: e mais ação presidencial para reduzir a ameaça, porque o presidente pode escrever uma ordem executiva para mudar, lançar sob aviso com essa caneta.
O presidente poderia mudar a política dos Estados Unidos para não primeiro uso de armas nucleares, como com essa caneta. O presidente poderia alcançar seu suposto inimigo e ter uma conversa com essa pessoa, vendo-a como um adversário, como Reagan fez. A cúpula Reagan-Gorbachev transformou a Rússia e a América de arqui-inimigas em adversários, o que é um grande passo. Pergunta: você acha que Biden, ou Trump nesse caso, poderia fazer isso com Putin? Biden tentou fazer um pouco disso em 2021 e foi seguido pela Rússia suspendendo a participação no novo Tratado START, que comprometeu os Estados Unidos e a Rússia a limites em ogivas nucleares. Então a questão é, se não houver redução paralela de tais forças entre nossos inimigos, nós nos ferramos reduzindo nossos próprios arsenais? Resposta: você não sabe, a menos que tente, e você tem que ter uma parceria. Mas Reagan viu o filme em 1983 e o Reykjavik em si foi em 1986. As coisas levam tempo, mas eles têm que ter um começo. Você me pergunta qual é a coisa esperançosa? Não se trata tanto de desclassificar as coisas, porque a maioria dessas informações está lá. Trata-se de ter uma discussão real sobre isso, onde as pessoas podem ter acesso a ambos os lados do argumento, para que você e eu não estejamos sentados aqui dizendo sobre uma opção de lançamento em aviso. Isso é perigoso, com base em quê? Não temos todas as informações, mas qual é a informação que falta? O que o presidente Obama ouviu de seus conselheiros sobre lançamento em aviso. Por que não ficamos sabendo? Esses são os tipos de debates abertos que as pessoas deveriam ter, eu acredito. E mais do que tudo, para tornar conhecido ao redor do mundo o quão carregadas são as armas nucleares, o uso nuclear, o quão insano é ter ameaças nucleares saindo da boca do presidente russo, do ex-presidente americano, do presidente da Coreia do Norte. Isso é perigoso. Pergunta: a dissuasão se manteve por 70 anos, você acha que podemos aguentar mais 70? Resposta: algumas pessoas dizem que estamos no experimento de 79 anos. Quando comecei a escrever o livro, a guerra na Ucrânia não tinha acontecido. Não havia situações tão incrivelmente frágeis se desenrolando ao redor do globo. E então é um momento precário. Espero que minha escrita no português Guerra Nuclear, um Cenário, e as pessoas que o leiam contribuam para a segurança do futuro deste estranho experimento de 79 anos. Conclusão: achei interessante um trecho onde ela diz, os inimigos não são as nações estrangeiras, são as próprias armas nucleares. Afinal, se elas não existissem, não teríamos esse temor. E é verdade. Mas como sumir com elas? Isso é um pouco difícil, claro. Ficamos então relativamente tranquilos pelo fato de que usar as armas seria trágico também aos que fizerem isso. Então, acreditamos que jamais fariam o seu uso. Mas o problema é que existem líderes malucos, como ela citou, E se a maluquice desses líderes chegar a esse ponto? Malucos costumam não medir ou não se importar com as consequências. Infelizmente, é e sempre será uma possibilidade. Sério que você chegou até aqui no fim desse vídeo? Deve ter gostado então, Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre, e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela, tem o QR Code e também a nossa chave, que é o e-mail. Você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão, e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Eu vou deixar, tá aqui na tela, Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá, e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Este é o canal Viagem da Ariel. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima.
canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo!